Fala galera, meu nome é Jonathan, tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês minha experiência, né? Minha análise breve aqui do Todo Mundo em Pânico 6. É um novo filme que tá nos cinemas ainda, não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Então, como eu falei, eu assisti esse filme no cinema e eu até passei até uma vergonha. Eu vou deixar aqui para vocês meu relato, para vocês não passarem por isso. Quando eu fui comprar o filme no cinema, né? Eu meio que olhei lá pelo celular, aí tava lá o horário certinho. Aí eu fui lá comprar no guichê lá, né? Aí não tinha o filme, né? Eu falei assim, nossa, mas não é possível, eu tô ficando doido. Aí eu cheguei e falei pra moça, falei, não, moça, cadê o filme? Não tá aqui, tá errado. Ela, não, é porque é um filme que é 18 mais, aí ele não fica aqui, aí ele fica, tipo, num lugar isolado lá. Tipo, lá onde vende pipoca e tal, aí tinha um balcãozinho assim, aí eu tive que ir lá para comprar separadamente. Mas caso você vá assistir no cinema, é, não passe essa vergonha como eu, né? Então, como eu falei, eu fui assistir no cinema, então assim, até que compensa, né? Assistir no cinema, assim, eu não sei que. Tem outros filmes interessantes também em cartaz, mas, assim, pelo menos pra mim compensou. Aí eu vou falar agora sobre os pontos positivos do filme, os negativos. É, Aí talvez faça mais sentido em relação a esse argumento que eu vou dizer, né, em relação a se compensa ou não. Por exemplo, o grande ponto, eu acho que do Todo Mundo em Pânico 6 é porque, assim, é uma franquia, né? Que ela surgiu lá mais ou menos nos anos 2000. E é um filme que ele meio que é uma paródia, né? Vamos dizer assim, do Pânico, né? Que é o filme original, que também é uma franquia, né? Que é um estilo de filme que fez muito sucesso, principalmente nos anos 2000, né? Que é o filme de thriller, né? Que é tipo um suspense, serial killer e tal. E o que acontece? E ao longo, né, do passar do tempo, né, os anos 2000, foram tendo outros filmes. E pra quem, principalmente, assim como eu, né, que é dessa época, então eu acompanhei, tipo, todos, né, desde o início, né, o 1, o 2. Acompanhei também o próprio Pânico, né, que é o filme original, que eles meio que fazem essa sátira aí. Então, pra mim, foi muito interessante, sabe, essa experiência de assistir o Todo Mundo em Pânico 6. Eu acho que principalmente pelo ponto da nostalgia, né? Então, como eu falei, independentemente se o filme assim não é ruim, tal, o filme é até legal, mas acho que só pelo fator da nostalgia, cara, principalmente se você, assim como eu, cresceu assistindo esses filmes e tal, se você riu bastante, assim como eu, né? Você vai curtir muito assistir esse filme, vale a pena. Mas beleza, vamos falar aqui do review. Então, como eu falei, então o Todo Mundo em Pânico ele surge lá, né, no início dos anos 2000 para fazer uma paródia do Pânico. É, Principalmente, né, o objetivo do filme, né, do primeiro lá, o nome já fala, né, Todo Mundo em Pânico. Então era para zoar o Pânico. Mas acaba que ele zoa outros filmes também dentro desse primeiro. Então, se eu não me engano, ele zoa. Eu sei que vocês fizeram no verão passado também, que é um filme de thriller também, né? Mas o foco principal da narrativa deles, né, nesse primeiro filme, é falar do pânico mesmo, né? Meio que até o segmento, né, o enredo do filme é baseado nisso. No 2 eles já, vamos dizer assim, é igual aquela coisa do Velozes e Furiosos, né? Cada vez eles fazem uma sequência maior, com mais orçamento, com mais explosões. Aqui foi mais ou menos essa mesma ideia. Então no 2 eles curtem com, se eu não me engano, é o Exorcista. Aí eles já adicionam mais filme, né? Já o orçamento já fica maior. No 3 eles já começam a colocar mais filmes ainda, sabe? E o que que acontece? E já não passa a ser mais Todo Mundo em Pânico em relação ao Pânico, mas sim em relação a paródias de outros filmes, né? Por exemplo, isso eu vou falar em relação ao roteiro, mas acaba que eles meio que vão se perdendo ao longo da franquia, sabe? Vai ficando assim, o roteiro deles, né? O primeiro é mais básico ali, falando só de um filme. Aí, na medida que eles vão adicionando mais filmes, ficando maior, né? Vamos dizer assim, vai ficando muito.
retalhado o roteiro, sabe? Então eles, como eles querem falar de vários filmes, dar várias referências, sabe? Assim, vai ficando uma coxa de retalho. Então acontece, vai acontecendo isso ao longo dos filmes, né? Então, por exemplo, o 3 é muito bom, mas sabe, é tipo isso. O 4, o 5, e eles se perdem, vamos dizer assim, sabe, ao longo da franquia. E também outro ponto importante é em relação aos atores, né, que participam ali. Os atores, é claro que eles fazem, como eu falei, como eles curtem de muitas obras, então eles fazem vários personagens ali aleatórios às vezes. Mas e acaba que em um filme alguns atores não participaram, né, dos atores do filme original, outros já participaram. Então, nesse 6, qual que era a ideia deles, né? Que eu acho que até isso eles, enfim, eles perceberam, né, ao longo do tempo. Que como eles meio que se perderam, então eles tentaram retomar lá o início, né? Então é um filme que ele tenta trazer um pouco do início, né? Retomar ali de como foi o início da franquia, né? O primeiro filme. E ele fala do pânico realmente, né? Então, o Todo Mundo em Pânico, o primeiro fala do pânico, e esse Todo Mundo em Pânico fala, 6, né? Também fala do pânico. E os outros não, né? Ao longo do filme. Eles tentam também trazer os atores originais, né? Assim, juntar todos os atores, né? Que também tem uma certa nostalgia. Inclusive, esses também atores, né? Participaram de outros filmes também que marcaram muito, né? Principalmente para você que é da minha geração aí, cresceu nos anos 2000, que tem vários outros filmes que esses atores participam. Assim, eu não vou citar, assim, esses filmes, porque talvez possa dar algum spoiler aqui, porque, como eu vou falar, eles fazem piada com muitas coisas, aí, até com isso, né? Mas, enfim, se você assistir o filme, você vai entender o que eu tô tentando dizer. Se você não assistiu, tudo bem, não é pra entender mesmo. Não, eu não quero dar spoiler. Mas beleza, então esse filme é mais como uma retomada. Então, um ponto positivo que eu falei do primeiro filme é que o roteiro dele ele é mais enxuto. Então, por exemplo, é baseado meio que no filme Pânico. Então, tem os personagens ali com a ambientação da escola, aí eles meio que vão seguindo uma sequência de temporalidade, vão acontecendo, né, vários acontecimentos e tal. Tem o plot também, que é uma coisa que eles brincam, né, com a questão do plot no final. E, inclusive, esse plot do primeiro filme, se você não assistiu Todo Mundo em Pânico, primeiro assista, porque é o melhor de todos, né? Eu já vou falar, é o melhor filme de todos, da franquia. Esse plot do primeiro filme, cara, é excelente. Tipo assim, é melhor que é o plot original do filme mesmo que eles parodiam. E é interessante também que algumas coisas às vezes que você assiste, tipo, no filme deles, né, que é a zoação, às vezes você vai assistir, tipo, depois do filme original, e talvez ficou às vezes mais original que o próprio filme original, entendeu? Então esse filme foi muito bem feito. Outros filmes também são muito bons, né, ao longo da série, né? O 3 também é excelente. Eu acho que o primeiro e o terceiro são os melhores, são os melhores. Mas em relação ao roteiro, assim, o primeiro ele é talvez o mais bem feito, mais bem organizado. E ao longo desse roteiro, vamos dizer assim, dessa historinha que eles contam, né? Parodiando o filme, eles vão acrescentando piadas, né? Então, acaba que há uma piada, às vezes, que quebra a quarta parede, às vezes é uma piada que faz referência à questão da cultura pop, vamos dizer assim, do cinema, enfim, às vezes da própria vida dos atores, eles vão fazendo várias piadas e referência a outros filmes, né, que isso eles fazem muito. Isso também é um ponto que talvez eles se perderam muito. Como eu falei, né, do cada vez maior, então eles começaram a colocar muitos filmes, começaram a colocar muitas piadas. Então saiu um pouco, talvez, daquele roteiro mais enxuto que era o primeiro. E esse filme 6, infelizmente, ele peca nisso também. Ele tenta trazer esse roteiro que eu falei e tal, assim, mais temporal, para você meio que acompanhar, mas ele bombardeia demais de piadas, né? Assim, então, isso para mim foi um ponto negativo. Ele tem hora que, tipo, ele passa, sabe? Porque, principalmente para esses filmes, assim, que são filmes, assim, de paródia e tal,
tem que ter um processo imersivo ali, pelo menos um pouquinho, sabe? Não pode ser só piada a todo tempo, né? Porque senão às vezes te desconecta. E o principal defeito desse filme é isso, assim, pelo menos ao meu ver. São muitas piadas e, sabe, e às vezes não funciona todas as piadas. É claro que tem algumas piadas que são muito boas, né? Que você ri no cinema. Eu mesmo, nossa, eu ri em vários momentos, né? Não vou negar. Mas acaba que fica um pouco, às vezes, exagerado e isso compromete. Mas assim, né, as citações às outras obras, né, é um filme que ele como eu falei, ele traz as coisas do momento, né? Então, as piadas, muitas piadas em relação à questão eh, da lacração, né, dessa questão do vocabulário específico lá, eu não sei o nome. Mas enfim, eles brincam com essas coisas. Questões de Hollywood também, né, que estão em alta em Hollywood. Como eu falei, da própria vida pessoal dos atores. Enfim, cara, eles fazem piada com tudo. E as obras também que eles citam no filme, isso é um ponto importante que eu ia falar, é que assim, para quem, como eu falei, dos anos 2000 que cresceu assistindo essas obras, né, assistindo os filmes, é interessante você ir assistindo e assistir as obras de que eles fazem referência. Então, às vezes eu assistia um Todo Mundo em Pânico, aí eu não entendia, tipo, eles faziam referência a um filme, aí eu não entendia. Aí de repente eu ia lá e, não, eu tenho que assistir esse filme para entender a piada. Aí você meio que acompanhava junto ao Todo Mundo em Pânico os filmes que eles davam referência, né? Que eram filmes bons, né? E aqui também tem vários filmes interessantes que eles, né, fazem piada e jogam as referências que, tipo, você fala assim, não, eu tenho que assistir e tal. E se você assistiu, você vai achar muito engraçado, porque é muito bem feito, né, as escolhas e tal que eles fazem. Mas, igual eu falei, o problema em relação principal é talvez esse excesso de piadas, alguma forçação das piadas e esse roteiro que é um pouco travado, né? Assim, como eu falei, né? Mas no geral é muito bom. É, como eu falei, tem uma parte lá, cara, que é incrível lá, do clipe. Se você assistir, você vai ver, cara. Nossa, eu ri demais nessa parte do clipe. Foi genial, sabe? Assim, como eu falei, ele tem algumas piadas assim que são ruins, não vou mentir no filme, que são até vergonha alheia. Você fala assim, nossa, cara, que piada ruim. Mas tem outras assim que eles falam, nossa, cara, eles são brilhantes. Não. Então eles vão de 0 a 100 muito rápido. Mas, cara, vale muito a pena. Tipo, o final também tem plot. Enfim, eles brincam com muitas coisas e tal. E, cara, eu gostei, sim, vale a pena, como eu falei, apesar das minhas críticas. Ele não é o melhor filme, tipo assim, não é melhor que o 3, não é melhor que o um. É, mas é um filme que tá ali, tipo, entre os outros, não é tão pior, nem tão melhor. Mas eu acho que talvez o principal ponto que vale a pena você ir assistir é principalmente pela questão de nostalgia, sabe? Assim, de ver os atores ali de novo, né? De ser mais uma dessas obras aí que marcou a sua infância ou sua adolescência, né? Se for assim como eu também. E se você não assistiu, maratone os Todo Mundo em Pânico, assista os filmes em que eles fazem referência. E se você pode ir no cinema também assistir esse filme, assista, ou depois em algum outro momento. E me fale se você gosta dessa franquia, se você não gosta, se esse humor talvez não funcione pra você, que eu sei que às vezes não funciona pra todo mundo, né? E é isso, gente. Valeu, tamo junto.